A questão da disciplina e da indisciplina em sala de aula é uma das questões mais preocupantes na educação brasileira e de uns tempos para cá tem se transformado no tema mais debatido, mais discutido e mais solicitado para palestras. E é importante observar que essa questão não diz respeito apenas a uma faixa de idade ou a uma série específica. Existe a indisciplina na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e, incontestavelmente, no ensino superior. É evidente que essa indisciplina se manifesta de forma diferente, mas é incontestável que está presente em todos os estados, como também está presente na escola pública e na escola particular. E esse tema leva o professor a uma situação de dúvida. Eu devo reprimi-la e transformar a minha sala de aula num quartel, quando é possível reprimir, e desta maneira tentar coibi-la e fazer com que ela venha a emergir com outras formas? Ou eu devo ser excessivamente tolerante e permitir que esta indisciplina assuma características de uma permissividade que comprometa o conteúdo que eu tenho a ministrar? Portanto, incontestavelmente, é um tema de grande atualidade e um tema que preocupa educadores de todas as séries, de todos os níveis e, evidentemente, de todas as disciplinas. Uma preocupação muito frequente na educação brasileira e, portanto, uma preocupação comum a todos os professores é conceituar a indisciplina, perguntando-se o que é indisciplina. E essa pergunta é muito preocupante, porque uma pesquisa recente realizada nas Ilhas Britânicas enfatizava que para a esmagadora maioria de professores entrevistados, a indisciplina era a conversa. E, portanto, a conversa do aluno em sala de aula passava a ser sinônimo de indisciplina. E, por via oposta, o silêncio acabava por caracterizar a ideia de classe disciplinada. Ora, esta ideia, que me parece também ser pertinente a muitos professores no Brasil, é extremamente preocupante. Em primeiro lugar, porque conversando se aprende. Em segundo lugar, porque a conversa é uma das mais extraordinárias manifestações das inteligências humanas. Qual a imagem que se pode ter de um casal que não conversa? De amigos que não falam? De uma criança que retarda na conquista do domínio de sua fala? Então, o que talvez possa existir é um conceito um tanto quanto generalista. Uma conversa inadequada, uma conversa inoportuna, uma conversa desvinculada daquele tema que se busca trabalhar, até pode ser indesejável. Mas generalizar-se na conceituação de que toda conversa conduz à indisciplina é algo não apenas absurdo, como extremamente preocupante. Afirma-se que uma verdadeira aprendizagem significativa transcorre quando um professor conhece um aluno, sabe de seus saberes, compreende as suas emoções e os seus anseios. Ora, como conquistar estes saberes se este aluno não pode conversar? Será que dois alunos que se estimam, que se respeitam como amigos, que constroem ideais solidários, passando 50 minutos sem conversar, não sente um anseio de fazê-lo? Será que nós adultos, se impostos à proibição de uma conversa ao lado de pessoas que estimamos, não reagiríamos de uma maneira desatenta àquilo que lá na frente se diz? Além disso, afirma-se muito que quando o aluno troca ideias, apresenta opiniões, discute temas, propõe desafios, na verdade está crescendo no seu saber.
como desenvolver um esquema de trabalho similar a esse se a conversa se mostrar proibitiva? Não seria, talvez, se pensar que a conversa é decorrente da aula expositiva? Mas será que não existem outros tipos de aula? Será que não seriam eficientes jogos operatórios, onde o aluno discutindo, debatendo, propondo e repropondo, vão construindo os seus saberes? Será que se um professor dividir a sua sala em duplas ou em trios, eventualmente em quartetos, lançar, com referência ao tema que aborda, questões intrigantes e desafiadoras, questões que contextualizem esse tema ao saber dos seus alunos, e propor a eles que debatam, que busquem uma conclusão, para que depois das mesmas se faça uma ideia mais ampla e mais geral, não estaria havendo aprendizagem? Portanto, é fácil perceber que a indisciplina não pode ser confundida implicitamente com silêncio. E é fundamental que busquemos um conceito verdadeiro para o problema ou para a questão da indisciplina. Parece-me que a melhor ideia que se possa fazer de indisciplina é acreditar que a mesma exista quando a ação do aluno impeça a escola de concretizar os objetivos cruciais da sua existência, as razões primeiras pelas quais a escola existe. E, em segundo lugar, quando esta conversa perturba e afeta o alcance da objetividade do currículo a ser desenvolvido. Portanto, a primeira reflexão que necessita ser feita sobre a indisciplina é sobre a finalidade das escolas. Por que as escolas existem? Até que ponto justifica a existência de uma instituição com essa explícita finalidade? Não poderiam hoje pais, municiados pela internet, conquistadores desta tecnologia digital, proprietário de vídeos, livros e revistas especializadas, desenvolver para os seus filhos um ensino de tal forma consistente que apenas existissem escolas para sua avaliação e, portanto, a instituição deixaria de existir? Então, repare que é muito pertinente se discutir por que as escolas existem e, ao perceber a perturbação na estrutura dessa existência, admitir ali a existência da indisciplina. Eu quero crer que as escolas, independente da série, do nível e até do país onde quer que apareçam, existem por 3 razões primordiais. A primeira razão, porque a escola é um centro socializador. É um ambiente onde existem as relações humanas propícias ao crescimento da solidariedade. Escola é um lugar onde se aprende a fazer amigos. Escola é um lugar onde se aprende a conversar, a interagir, a participar, a identificar a interpessoalidade e praticar a intrapessoalidade. Portanto, é inegável que a escola tem um papel fortemente socializador. E se este papel está sendo obscurecido pela indisciplina, ou pela conversa exagerada, ou pela ação desregrada de condutas, podemos sentir que os primeiros indícios de indisciplina podem ser caracterizados. Mas a escola possui também um outro papel. A escola é, por essência, um centro epistemológico. É um centro onde se aprende. Se a escola faz da sua finalidade um ambiente onde o aluno aprende a aprender, aprende a pensar, aprende a fazer pesquisa,
Aprende a valorizar a palavra? Aprende a linguagem dos números? Aprende a conhecer todos os limites das suas capacidades motoras e emocionais? Então, efetivamente, a escola tem este papel epistemológico. Se este papel epistemológico está sendo perturbado pela conduta de alunos e professores, podemos começar a pensar na indisciplina, mas sem destacá-la deste papel. Mas existe ainda uma terceira razão de existir, uma terceira força justificadora da existência da escola. A escola é um centro profissional. É um ambiente onde se aprende a trabalhar. Não quero me referir às escolas técnicas e nem uso o trabalho como sinônimo de profissão. Mas a escola é o espaço onde se busca a construir projetos, a definir caminhos, na solidariedade coletiva que inspira o verdadeiro sentimento do trabalho como forma de realização. Estes três objetivos pelos quais a escola existe: um centro epistemológico, um centro socializador, um centro profissionalizante, estão presentes, são concretos, os pais os conhecem, os alunos os identificam, os professores os praticam. Então, na verdade, esta delimitação pode caracterizar o primeiro espaço do conceito. O seu impedimento pode justificar uma primeira ideia de indisciplina, mas não uma ideia completa. Porque, além disso, temos que verificar se são concretizáveis os fundamentos do currículo. O currículo existe porque três objetivos cruciais o amparam: ensinar a verdade, ensinar a beleza e ensinar a justiça. A escola, através do seu currículo, está ensinando a verdade, está ensinando a beleza, está ensinando a justiça e, portanto, a bondade. Esta escola está realmente realizando o seu papel. E em não concretizando-o, podemos sentir a ideia da indisciplina. Como se vê, aquele conceito primário e um tanto quanto elementar de associar indisciplina à conversa representa uma ingenuidade. Não é necessário relembrar que na antiga Grécia atribuía-se o conceito de idiota aos que não falavam. Por acaso, seria esta idiotia que se pretenderia dos alunos ao impedir-lhes de falar? Melhor não seria refletir se os objetivos da escola e do currículo se concretizam e, em se concretizando, não importa que possa existir a fala e até é necessário que esta fala instrumentalize o alcance dessas conquistas? Chega-se, pois, a uma conceituação de indisciplina. Identificada a conceituação, ou pelo menos a ideia que de uma certa forma permite perceber como entender a indisciplina, chega-se à questão crucial. Qual o foco da indisciplina? Quando ela existe e, portanto, quando ela se contrapõe à conquista plena de um currículo e às essências das razões pelas quais a escola existe, qual o foco primordial? Qual o ponto essencial a atacar? Ao meu ver, não existe um ponto, não existe um foco. Existem 4 focos diferentes. 4 focos que não se estruturam por uma hierarquia. Não há aquele ou este mais significativo ou mais importante numa conceituação genérica, ainda que dentro daquela escola seja fácil detectar qual o mais relevante. Um dos focos é a própria escola. Um outro foco, incontestavelmente, é o professor.
Um terceiro foco é o aluno. E um quarto foco é a família. Como se poderia pensar a escola como sendo um foco de indisciplina? De que maneira a instituição, pela instituição, pode conter em sua estrutura os elementos geradores da indisciplina? Creio que quando nessa escola não existe uma transparência e uma clareza integral sobre sua finalidade, sobre a sua essência, sobre seus propósitos, quando as regras e as normas do permitido e de não permitido não são de amplo conhecimento, não apenas dos alunos, mas dos professores, dos inspetores de aluno, do pessoal administrativo, dos eventuais servidores da cantina, dos pais, da própria comunidade, se percebe que provavelmente a escola está abrigando este foco. É possível alguém pretender jogar uma partida de um esporte qualquer sem que lhe sejam extremamente claras as regras que, de uma certa forma, determinam as características do esporte? Esse mesmo tipo de raciocínio pode ser aplicado à escola. A escola, por acaso, possui um horário de aulas inteligente? Ou será que o horário de aulas da escola foi preparado apenas para atender às conveniências dos professores, não respeitando, na sequência da sua estrutura, a oportunidade do aluno ter a possibilidade de encontrar formas de diferentes raciocínios e de diferentes pensamentos? Agrupa-se 3 ou 4 aulas de ciências exatas, por exemplo, ou 3 ou 4 de ciências humanas, sem se cuidar com o caráter efetivamente pedagógico dessa sequência e se quer que este aluno se mantenha atento. Então, muitas vezes, a desatenção é gerada na preparação não suficientemente preocupada daquele horário de aulas. Existe nessa escola um núcleo de apoio pedagógico? Os professores que ingressam têm a oportunidade de trocar com colegas mais experientes discussões, ideias a respeito de propósitos, de estratégias pedagógicas, de formas de controle de excessos de alunos aqui ou ali? Existe nessa escola uma associação de pais e mestres que vá muito além de uma finalidade meramente arrecadadora de recursos? Os pais são convidados para trocar ideias sobre a disciplina que almejam no lar e que pretendem ver refletida na escola e vice-versa? Existe, porventura, nessa escola, uma transparência e uma clareza nos seus planejamentos pedagógicos para que as normas disciplinares válidas para a educação infantil sejam claramente diferenciadas daquela que se pretenda para faixas de idade diferentes? O corpo docente foi convocado para discutir e rediscutir essas normas, atualizando a valores que são vigentes? Não se colocaria esta escola, eventualmente, como uma ilha isolada dentro de uma realidade onde as práticas disciplinares cobradas se mostrem absolutamente distantes daquelas que na rua, no supermercado, no cinema, no metrô e na família são cobradas? Então, quando todas essas discussões foram feitas e quando todos os problemas emergentes das mesmas vierem eventualmente a ser solucionados, o primeiro foco de incêndio se combateu. Mas existem, como dissemos antes, outros 3 focos. E o segundo foco de incêndio, importante a se discutir, diz respeito ao professor. Esse segundo foco, gerador da indisciplina, ele precisa
passar por um processo de identidade padronizadora. Se ele for inerente a um ou outro professor, se terá aquilo que é muito frequente, a indisciplina localizada nesta ou naquela aula, neste ou naquele professor. Então é muito importante que a escola reflita se alguns fundamentos na ação do professor estão sendo colocados e exercidos. Como, por exemplo, a pontualidade. Este professor é pontual, pontual não apenas no que diz respeito ao cumprimento dos horários, mas pontual também naquilo que promete aos alunos com respeito à devolução das provas que leva para corrigir, a cobrança dos exercícios nas datas que se prescreveu? Será que este professor planeja a sua aula? Ou será que, escorado na ideia de que a experiência o dispensa deste princípio, nem sempre faz com que o aluno perceba nas diferentes etapas da aula diferentes condutas reflexivas? Será que, na verdade, esta lousa está sendo usada de uma maneira adequada? Não se pretende, obviamente, uma uniformidade de tal maneira implícita que todos os professores sejam obrigados a usá-la da mesma forma. Mas será que ela tem sentido neste procedimento de utilização? Será que este professor, quando ministra a sua aula, ministra efetivamente para a classe inteira? Ou seu olhar se focaliza de uma maneira prioritária sobre alguns, ou porque os considera mais inteligentes, ou eventualmente porque os entende mais traquinas, e esquece que deve realmente trabalhar para toda aquela comunidade que ali está? Será que os momentos da intervenção do aluno, perguntando, inquirindo, mostrando o seu trabalho, levantando as suas dúvidas, estão claramente disciplinados? Será que este professor realmente tem aquele sentimento de acolhida na sua avaliação, sendo, na verdade, um utilizador do diagnóstico do erro para levar o aluno a aprender? Ou será que ele faz do erro deste aluno um instrumento de sanção e destruição da autoestima? Então não é difícil perceber que quando a escola padroniza determinadas normas de conduta da equipe docente e quando esta equipe docente atua de uma maneira integrada, como atuam participantes de uma orquestra, ainda que preservando a indispensável individualidade de cada um e as características pessoais de cada um, extremamente educativas, a imagem do professor enquanto modelo, de uma certa forma, está estruturada e este segundo foco de indisciplina acaba, de uma certa forma, sendo minimizado. Mas é fundamental que este segundo foco seja realmente trabalhado, para que possamos pensar na uniformidade com que o problema seja atacado através de todos os pontos e através de todos os lados. Discutindo-se a emergência desse segundo foco, chega-se então ao terceiro. O terceiro foco é representado pela figura do aluno. O terceiro foco de incêndio, usando essa metáfora para caracterizar a questão da disciplina, ele pode ser determinado pelo aluno. Não apenas pelo aluno em sua conduta na sala de aula, e esta conduta, quando amplamente discutida com o professor e as normas forem claramente consensualizadas, quando os procedimentos que dele se espera não lhe foram enfiados garganta abaixo, mas quando em sala de aula se discutiu o que era possível e o que não era possível,
aonde as mochilas seriam aceitas ou não seriam aceitas, a maneira correta de se colocar os pés ou de se guardar o material. E eu volto a reiterar, não como norma que se passa para ser cumprida, mas como fundamentos ou regras coletivamente discutidos, onde o professor, obviamente, leva pontos dos quais ele não abre mão, mas leva outros para criar em consenso com os alunos as normas daquela classe, que não são necessariamente transferidas a outra, e, portanto, o aluno passa a se sentir integrante de uma determinada comunidade, cujas regras, ao serem violadas, caracteriza as sanções as mesmas decorrentes, é um ponto importante. Mas nesse foco aluno, outras coisas também se quer discutir. O professor é um profissional que precisa conviver com uma singularidade um tanto quanto exótica de dar aula para muitos, mas de fazer com que cada um deles se sinta um indivíduo. Porque o aluno, principalmente a criança e o adolescente, até para a construção do seu próprio sentimento de autoestima, precisa sentir-se destacado na sua individualidade. Então o professor tem que, ao dar aula para aquela coletividade, não esquecer os resquícios de respeito a esta individualidade. Não é possível pensar que a cesta D é apenas um nome genérico que engloba um conjunto de indivíduos, mas que aqueles 30, 35, 40, 45 integrantes desta turma percebam-se visualizados nessa identificação. Preocupando-se, portanto, com olhos nos olhos, preocupando-se na correção daquela prova, com as peculiaridades inerentes a cada um dos participantes, percebendo naquele gesto do aluno se, na verdade, ele está violando uma regra consensualmente estabelecida ou ele está querendo se valer daquele pretexto para acordar a atenção do seu professor. Se esta circunstância existe, a bronca, a advertência pública, nada faz contra ela, ao contrário, exalta. O aluno que procurava chamar a atenção teve o seu objetivo alcançado. Mas se este professor, de uma maneira quase imperceptível, passa pelo aluno e o convoca para uma conversa de natureza pessoal, mas realmente uma conversa e não uma bronca particularizada, muitas vezes aquela situação de querer capturar o interesse e, portanto, levar a indisciplina acaba, de uma certa forma, sendo contornada. Portanto, quando o aluno percebe-se respeitado enquanto gente, obviamente a tendência para estas normas, evidentemente, se minimizam. O que não significa dizer que a escola seja ilimitadamente permissiva. E que os professores, no seu conjunto, entendam que determinados procedimentos de determinado aluno são, sob todas as formas, irrecorríveis e, ainda assim, não dispor de instrumentos para, junto com os pais, enfim, junto com esta própria sociedade representada pela comunidade docente, não tenha como intervir. Atacado o terceiro foco de indisciplina, sintetizado pela figura do aluno, chega-se ao quarto. Talvez o mais difícil de ser encontrado em sua generalização, posto que este se refere à família. E a família, bem o sabemos, é convidada, quando o é, a comparecer à escola. Mas a escola, muitas vezes, não tem ferramentas, não tem meios e não tem nem dispositivos e amparos legais para obrigar aquela participação da família. Então, bem o sabemos que não é muito fácil tê-la, mas, quando possível, chamá-la para que intervenha nos seus processos de discussão, na elaboração dos seus fundamentos, na caracterização das normas.
na estruturação das suas regras. Enfim, fazer com que a família sinta que ideais de educação não são ideais segmentados em dois espaços, que a educação é uma via única e que, portanto, precisam estar integrados na construção e na consecução desses objetivos. Muitas vezes, quando faço abordagens similares a essas, professores, diretores, coordenadores dizem: professor, mas a família não vem. Mas será que na realidade ela foi verdadeiramente chamada? Será que quando feita a matrícula daquele aluno, se declarou que fazia parte dos compromissos a presença desta família? Será que na verdade, com ternura mais persistência, foi-se de encontro a ela para, ao exigir a sua participação, tê-la presente na escola? Ora, creio que quando os 4 focos, de uma forma simultânea e integradas, são atacados, quando há uma preocupação em combater a indisciplina, refletindo-se sobre a figura da escola, sobre a figura do professor, sobre a figura do aluno e sobre a participação da família, os efeitos da indisciplina evidentemente se minimizam. Mas me parece extremamente curioso colocar no contexto destas discussões uma análise, um estudo, uma tese desenvolvida por professores brasileiros que procuraram identificar numa determinada comunidade urbana quais professores mantinham disciplina e, atuantes naquela mesma comunidade, quais não eram capazes de mantê-la. Excluiu-se deste grupo aqueles que eram inseguros a respeito dos saberes referentes à sua matéria, posto que muitas vezes esta insegurança é o foco gerador. Da mesma maneira como não mantém clientes médico que não entende de saúde, não mantém interesse professores que não entendem de aprendizagem e dos conteúdos inerentes à disciplina que ensina. Mas selecionados os professores sabedores da disciplina, detectou-se com clareza quais os que mantinham disciplina e quais aqueles que tinham dificuldades para conquistá-la. Aí se conseguiu assistir a aulas desses professores e, além de assisti-las, obter, através de entrevistas, a repassagem por parte do aluno de como eram essas aulas. E com extrema curiosidade detectou-se que alguns procedimentos eram comuns a todos que mantinham a disciplina e incomuns ou aleatórios e acidentais àqueles que não mantinham. Portanto, não se pretende, ao dizer quais estes elementos, que se tenha um postulado sobre as normas pelas quais a disciplina se conquista. Mas, inegavelmente, representa uma curiosidade saber que postulados eram esses, que fundamentos eram esses que todos os professores que o mantinham, independente da série da disciplina, conseguiam encontrar condições desejáveis da manutenção da disciplina em sala de aula. Quais seriam estes itens? Obviamente, a ordem com a qual os mesmos se apresenta é absolutamente irrelevante. Não é significativo vê-los com hierarquia, mas vê-los como itens que naturalmente deveriam ser subjacentes a todo tipo de aula. Um deles, incontestavelmente, a preocupação em associar os saberes da disciplina que ministra aos saberes que são de propriedade deste aluno. Contextualizar no que transmite a realidade presente da vida
do entorno e das emoções dos seus alunos. As capitanias hereditárias só podem ser compreendidas por uma criança que vive no século XXI quando, de alguma maneira, o conjunto de informações que tem permitem esquemas desta associação, que neste caso se usou como exemplo, e que seriam transferíveis a todas as disciplinas. Um segundo item, a preocupação em preparar a aula e preparar a lousa. O preparo da aula não significa dizer que a cada aula a ser ministrada, aquele professor tenha realmente aquele preparo minucioso e cuidadoso que é inerente aos que se iniciam na atividade. Mas que, pelo menos, aos olhos do aluno, por mais interiorizada que esteja dando o professor aquela preparação, isto seja explicitado. Que esta lousa apresentasse os itens pelos quais iria se percorrer no trânsito pelo assunto. É natural um aluno de qualquer série, de qualquer idade, se distrair por alguns momentos. E se no instante daquela distração, quando quer voltar a se concentrar, perdeu o fio da meada, ele se tornará um incontestável foco de indisciplina. E se ele encontra uma lousa que lhe permite saber o roteiro daquela aprendizagem e as etapas com que naturalmente a mesma transcorre, evidentemente este fator de indisciplina se minimiza. Um terceiro item, curiosamente, eu diria até sob certos aspectos, o que mais me surpreendeu, mas muito marcante, a alegria. Aquele professor que, a despeito das condições pessoais que podem fazer com que nem sempre ele se sinta alegre e feliz, não deixar transparecer ao aluno a sua apreensão, a sua insegurança. Como um verdadeiro ator, ter sempre uma palavra de alegria, ter sempre um sorriso nos lábios e procurar mostrar que a sua convivência com os saberes da sua matemática, da sua língua portuguesa, da sua história, é um conviver não só saudável, mas como também alegre. Um quarto item. Este professor muito preocupado com a autoestima do seu aluno. Um professor que se sabe, ao ensinar, capaz de estimular o bem-querer. O bem-querer que não exclui a eventualidade de broncas quando necessário, de advertências sérias quando essencial, mas que principalmente preserva no aluno a confiança de que ele pode e de que ele é capaz de aprender. Fazendo-se uma metáfora, seria mais ou menos como se dizer que aquele médico que não confia na saúde daquele paciente que trata, terá probabilidades menores de conquistá-la do que quando mostra esta confiança, que é a confiança que o professor deve ter na capacidade deste aluno aprender, por piores que sejam suas notas e mais inexpressivos seus resultados. Um quinto item, calma e serenidade. É claro que isto exige esforço, é evidente que isto exige treinamento, mas aquele professor que é capaz, diante das situações mais agudas de um conflito escolar, manter a calma, ainda que esta calma não exclua que ele por dentro esteja fervendo de uma certa raiva, tem facilidade de conquistar essa disciplina de uma maneira naturalmente muito mais, digamos assim, eficiente do que outro que de uma certa forma pode perdê-la. Um sexto item, curiosamente significativo também para o ensino médio, ainda que alguns tentem pensá-lo mais expressivo apenas para o ensino fundamental, é o posicionamento das carteiras. Um posicionamento das carteiras, como se disse antes, consensado, não como uma regra ditatorial imposta. Mas qual a melhor maneira de se posicionar as carteiras para que a aula possa ser compreendida? E um respeito a este posicionamento. Hoje está sabido que a capacidade de compreensão se subordina à maneira como o corpo se posiciona para esta compreensão. Isto não implica em cobrar dos alunos atitudes posturais severas e rígidas, mas estabelecer
na distribuição daquelas peças que constituem o palco do professor, a presença da carteira como um fundamento da aprendizagem. Um sétimo item, curiosamente também, pelo menos os dados da pesquisa surpreenderam as minhas ideias iniciais, é o professor ser capaz de cobrar as posturas que exige com humor. Muitas vezes a advertência magoa muito mais pela forma com que ela é apresentada do que pela maneira como ela é cobrada. Fazendo-se uma metáfora, se sou árbitro de futebol e se devo mostrar um cartão vermelho, o efeito do mesmo é indiferente ao fato de eu mostrá-lo com braveza ou com até, eu não diria um sorriso nos lábios para não identificar um sarcasmo, para mostrar que, afinal de contas, deixou de se cumprir uma regra e que, portanto, não se pode esperar outra atitude, senão que aquelas normas sejam cumpridas. Um oitavo item seria a preocupação na clareza da fala do professor. O professor precisa se conscientizar que o seu discurso pedagógico reserva peculiaridades que não são inerentes ao seu falar comum. A maneira como se fala com os colegas, a maneira como se discute o futebol, a maneira como se participa de uma reunião, não é necessariamente a maneira de dizer daquele que transmite conteúdos que o aluno desconhece. Então é preciso que exista uma preocupação com isto. Não creio de maneira nenhuma incipiente a iniciativa de um professor que fala diante do espelho para perceber se as suas palavras são compreendidas com toda a clareza que torna-se necessário compreender. Um nono item seria este professor se manter em movimento. Desnecessário dizer que um dos elementos mais desmotivador da atenção é a postura estática. A postura estática de pé já é contraproducente. A postura estática sentada realmente acaba sendo uma postura incondizente com a condição do aluno aprender. Então o professor precisa ter uma linguagem gestual, e esta linguagem gestual pressupõe não apenas o uso das mãos, não apenas a alternância do olhar na lousa e na classe, mas também o seu movimento pela classe. E finalizando, todos os professores que eram capazes de administrar com eficiência a disciplina conheciam, pelo menos, mais do que uma estratégia pedagógica para a transmissão do conhecimento. A aula expositiva, quando bem dada, é admirável, incontestavelmente. Mas, meu Deus, será que aquele aluno que assiste uma aula expositiva às 7, uma outra aula expositiva às 7h50, uma outra aula expositiva na terceira aula, uma outra aula expositiva após o intervalo, não tende a se sentir cansado com aquela forma de comunicação? A aula expositiva, guardando-se as devidas proporções, é mais ou menos como uma ferramenta para um bom mecânico. O mecânico pode ser admirável, mas se ele tem nas mãos apenas um martelo, ele consegue apenas operacionalizar certos tipos de intervenção. Então é muito importante que o professor saiba promover um estudo dirigido, saiba desenvolver jogos operatórios em grupo, saiba, algumas vezes, estabelecer aulas dialogadas, onde alunos divididos em trios ou em quartetos intervenham, sugerindo propostas, soluções, saiba promover projetos. Obviamente que tudo isto seja feito de uma maneira planejada, que exista na sala dos professores uma discussão
sobre a maneira como as estratégias serão propostas. Mas quando conseguem reunir estes itens, realmente o problema da disciplina se torna menos significativo, ainda que exista. Mas justamente por ter se tornado menos significativo, os casos pontuais são mais claramente assinalados e, portanto, o contorno destes casos, aí já por toda a comunidade escolar, se torna naturalmente mais eficiente e, evidentemente, bem mais plausível. O tema da indisciplina em sala de aula tem sido ultimamente muitas vezes confundido com a violência. E não poucas pessoas têm transmitido a ideia da indisciplina como se caracterizando pela presença de professores espancados, de alunos com armas, ou até com os efeitos das trágicas ocorrências de conhecimento geral, de diretores assassinados por isto, por aquilo. É preciso compreender a expressiva diferença que envolve esses conceitos. Violência é um tema de natureza policial. E se ele está presente no bar, no cinema, na igreja ou na escola, obviamente a responsabilidade é uma responsabilidade da polícia, ou pelo menos dos órgãos de uma relação mais criminal. Então é evidente que estamos trabalhando a questão da indisciplina, e que se refere, como no princípio se definiu, através dos elementos que impedem a concretização dos fundamentos da escola e dos objetivos do currículo. Porque se é de violência que se quer falar, obviamente se transpõe o próprio espaço da escola e se requer a intervenção imediata das autoridades que estão mais habilitadas e, evidentemente, mais preparadas para enfrentar a violência em si. Mas uma preocupação que sempre me envolve quando convidado a abordar um tema é saber se o tempo prescrito para essa abordagem foi realmente preservado. E às vezes fico me perguntando se, na eventualidade desse tempo ser drasticamente reduzido, o que poderia ser dito em poucas palavras para que em alguns segundos ou em alguns minutos se sintetizasse o que se pretende transmitir. Para o tema da disciplina e da indisciplina, esta dificuldade eu não tenho. Existe um pequeno poema, um pequeno soneto, atribuído a alguns ao poeta russo Mayakovsky, atribuído por outros ao poeta brasileiro Eduardo Alves da Costa, que me parece sintetizar de uma forma admirável aquilo que em poucas palavras poderia ser dito sobre esse tema. Na primeira noite, tira uma flor do meu jardim e eu não digo nada. Na segunda noite, tiram todas as flores do meu jardim e, como eu não disse nada, eu não digo nada. Na terceira noite, invadem a minha casa, esmagam o meu canteiro, matam o meu cão, arrancam-me a liberdade pela garganta e, como eu não disse nada, eu nada direi.
Eu creio que este poema sintetiza, em poucas palavras, a ideia central que rege o tema da disciplina ou da indisciplina. Ou é questão que abordamos com integral seriedade, cujas regras, desde o primeiro instante, se cumprem. Ou então, nada resta fazer, a não ser lamentar não termos agido com energia e com prestatividade no momento em que se deveria agir. Se não deve ser tirada a primeira flor, que não se tire a primeira flor.